Olá, amigos do Grande Prêmio e da TV GP. Está começando o terceiro programa que fazemos aqui direto de Indianápolis, um domingo que você nota ensolarado mais uma vez, brilhando aqui, junto com Evelyn Guimarães, que brilhou muito nesse domingo, junto... Que isso, nada, sempre brilhando. Junto com Ed Carpenter, que, como prevíamos, pitoniza que somos, Evelyn, fez a pole position para as 500 milhas de Indianápolis. Segunda pole do piloto americano, Evelyn. Exatamente. E ele não deu chances para ninguém, como a gente previu ontem. Ele chegou lá, na única tentativa que hoje era permitida, e cravou a pole. Cravou a pole com requintes de dureza e crueldade, para ele mesmo, inclusive, porque ele não esperava sofrer tanto, até porque, Evelyn, ele viu que no começo da classificação, lá no Fast Nine, né, os 9 mais rápidos que foram para esse treino, ele viu que o J.R. Hildebrand, que é o seu piloto, né, que é o seu empregado e piloto ao mesmo tempo, não foi muito bem, Evelyn. Exatamente. Então, no começo da classificação para eles foi um pouco tenso. Ele até falou sobre isso na coletiva de agora há pouco, dizendo que eles, assim, até ele reviveu um pouco da paranoia que ele estava contando no começo do mês, para conseguir esse desempenho. E aí, quando o Hildebrand não conseguiu o que eles esperavam, criou uma certa agonia, digamos assim, nos pits ali da Carpenter. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o aumento da temperatura fazia com que os pilotos na quarta volta baixassem muito a questão da velocidade. Então eles estavam andando em 230, 231, chegava na última volta, caía para 229 e até 228. Teve caso do Hildebrand, por exemplo, que foi até 226. Né, que foi muito lento. Então teve esse problema. Tanto é que o Montoya, 10º colocado do grid, e que participou da primeira parte do treino desse domingo, foi mais rápido que 8 pilotos. Exatamente. Ele poderia largar em segundo amanhã, no próximo domingo, desculpa, com tranquilidade, se ele tivesse passado para o Fast Nine, né? Porque realmente essa questão da temperatura, do tempo, hoje foi decisiva. Muitos pilotos falaram que essa mudança, esse aumento na temperatura acabou mudando completamente o panorama, as equipes mudaram as estratégias. E o Hélio Castro Neves, também conversando hoje, a gente conversou um pouco à tarde, e ele falou que o carro da Penske, especialmente, é muito sensível com relação à temperatura. Muito sensível a ponto de tirar o Hélio da primeira fila. Carpenter, Hinchcliffe e Power, companheiro do Hélio, formam a primeira fila da corrida do próximo domingo. O Hélio, que vinha até com tempo, quando ele estava na pista, para ser o mais rápido, bater então era o Simão Pagenoso, não sei se me engano, não, era o próprio Will Power, era o próprio Will Power que vinha na frente dele. Ele vinha para fazer o tempo mais rápido, Evelyn, não conseguiu por causa da última volta. O que aconteceu com o Hélio? O povo se pergunta o que aconteceu com o Hélio. O Hélio deu uma erradinha no final lá. Ele até falou, se eu tivesse tentado consertar o carro, tinha batido e não tinha conseguido realmente fazer o quarto tempo. Ele até tirou o pé um pouco depois, porque ele queria manter pelo menos a segunda fila, que é uma posição boa, não é uma posição ruim, não. Lógico que dentro da expectativa da Penske, dele próprio, que seria a primeira fila, sobretudo a pole, eles não conseguiram. Mas a segunda fila é uma boa posição, está ali na frente, está dentro do ritmo do pelotão. Tem um carro muito bom, o Hélio Castro Neves, ele da Penske, os 3 carros da Penske se mostraram muito bons. Montoya provou isso, ele que larga na 10ª colocação. Teve até uma cena engraçada, você não estava na sala de imprensa quando um passarinho chamado Américo veio me contar a respeito, que quando o Hélio saiu para a volta de classificação, tinha um cara pulando o tempo inteiro, vai filho da 3 pontinhos, arrebenta, e era o Montoya, em bom português, falando para o Hélio ir para a primeira colocação, né? Ele estava torcendo para o seu companheiro de equipe, mostrando também que há uma conjunção entre os 3 pilotos da equipe, apesar de que o Montoya é piloto da Penske apenas nessa temporada. Na verdade, o Montoya falou sobre isso também na coletiva. Ele disse que ele se sente muito em casa na Penske. Ele se dá muito bem com o Hélio, muito bem com o Will Power, com o outro piloto da equipe. E realmente ele acompanhou tudo muito de perto. Depois que ele participou da primeira parte da classificação de hoje, em que ele fez o 10º tempo, ele ficou o tempo inteiro no muro lá, ao lado dos pilotos, acompanhando todas as performances. Realmente parece que existe uma união grande
na Penske nesse momento. Só para completar, então, a segunda fila do Castro Neves, ele vem junto com Pagenaud e Marco Andretti. O Marco Andretti, coitado, até declarou que não há meio da família Andretti conseguir ir bem em Indianápolis. Ele era tão um dos favoritos a conquistar a pole e ter um carro muito rápido. Terceira fila com Carlos Munhoz, que se tornou a decepção do treino, foi muito mal na classificação. Joseph Newgarden e J.R. Hildebrand. Depois Montoya, Dixon na 11ª colocação, com uma Ganassi que resolveu andar, pelo menos a dele. A dele andou muito bem, foi o terceiro tempo, inclusive, mais rápido da classificação, Evelyn. E a gente vê aqui o Kurt Busch completando a quarta fila. E depois o Tony Kanaan abrindo a sexta fila, na 16ª colocação. Não há medo da gente encontrar o Tony para falar com ele, primeiro de tudo, né? Não, ontem ele já estava bastante concentrado, o tempo inteiro ali nos pits, junto com o Dario Franchitti, que é uma espécie de consultor da Ganassi, e como todo mundo sabe, eles são muito, muito amigos também. Mas não há meio de conversar com o Tony. Ele realmente está bastante fechado nesse momento lá na Ganassi, até por conta desse momento mais difícil que a equipe atravessa por causa dessa falta de competitividade nesse início de ano. E o Scott Dixon acabou tirando um coelho da cartola, aí como alguns dizem, nesse treino. Ele foi para frente no momento que ele fez, né, as marcas hoje, levantou até a sala de imprensa, todo mundo ficou assombrado, porque ele foi lá para frente, até daria, né, seria um desempenho assim, que colocaria ele no Fast Night se fosse ontem. Hoje já não mais. Depois o Montoya veio, superou esse tempo aí. Mas o Tony está difícil de encontrá-lo. Está difícil de encontrá-lo, assim como o Ryan Hunter-Reay, que não se encontrou mais depois dos primeiros dias de treinos, larga apenas na 19ª colocação. Ele que é vice-campeão, que ele é vice-líder do campeonato, campeão em 2012. Outros nomes a se destacar, Pippa Mann, num bom 22º lugar, à frente de nomes como Takuma Sato, Townsend Bell, que tem um carro bom, mas não teve muito bem na classificação de hoje. Jacques Villeneuve, que incrivelmente larga na posição 27. É algum sinal, Evelyn Guimarães, do que vamos ver? Eu acho que é um sinal. Eu acho que é um sinal. É sinal do quê? Um sinal de que ele vai ter um bom desempenho no domingo que vem. Tudo bem, pode ter um bom desempenho e chegar em segundo. Villeneuve vai vencer a prova? Aí acho que não. Apesar de ser uma prova longa, com muitas variáveis, acidentes, etc., eu acho difícil ele chegar no pelotão da frente. Sabe que há uma aposta interna aqui no Grande Prêmio que se o Villeneuve vencer a corrida, todo mundo pinta o cabelo de loiro na mesma tonalidade que em 97 ele pintou o cabelo e foi campeão na Fórmula 1, mas pelo jeito, como a Evelyn disse, não corremos esse risco. Por isso eu acho que ele não vai vencer. Não corremos esse risco, pelo jeito. Pintar o cabelo. Alguma consideração final, madame? A consideração final foram as análises dos pilotos com relação à mudança do formato da classificação. Isso foi assim, quase que uma unanimidade. Todos os pilotos gostaram do ponto de vista do público. Para eles, realmente o público gostou, porque deixou essa disputa da pole mais emocionante para o domingo e etc. Mas para eles não foi tão legal assim. Todos eles usaram a palavra estressante para definir esse novo formato. Eles não gostaram, porque fica nessa espera, 2 dias, praticamente classifica 2 vezes, e para eles não foi interessante. Todos eles acham que ainda precisa de algum ajuste esse novo formato, embora tenha agradado aos fãs. Madame, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Quem vence a corrida? Vou perguntar de novo amanhã, e terça, e quarta e tal. Pelo que temos hoje aqui. James Hinchcliffe. Você sabe que também é a minha aposta? Eu também acho. Tá com uma cara desse... Porque assim, o Hinchcliffe não fez nenhuma pole, então toda vez ele fica esperando aqui as pessoas fazendo os treinos. Aqui, quando teve o Carpenter na pista, tinha uma tela dividida para ver a cara do Hinchcliffe e as voltas do Carpenter. E aí, quando o Carpenter fez o óbvio, a pole position, aquela decepção notória do Hinchcliffe, que teve o seu acerto baseado no carro dos companheiros, né, dos 4 companheiros, porque ele teve aquela concussão que tirou alguns dias de combate, mas essa corrida está com uma cara do carro número 27, que é o carro do nosso... que foi o nosso querido Villeneuve, venceu há 19 anos. E só para completar, Evelyn, se você falar alguma coisinha, o Hinchcliffe falou disso daí, né? Engraçado que a primeira lembrança que eu tenho, dizendo ele, aqui das 500 milhas foi de 95, justamente quando o Villeneuve venceu, e aqui eu estou correndo com ele.
Exatamente. E na coletiva, ele, você citou agora há pouco, ele disse que só conseguiu o desempenho que ele teve aqui, só foi possível por conta dos companheiros. Porque os companheiros trabalharam muito durante essa semana, que ele ainda estava se recuperando e etc. E aí chegou aqui, o acerto estava pronto, e a Andretti parece que tem também, assim, embora eles não consigam chegar na pole, mas eles têm um bom acerto para essa pista. E ele usou tudo que pôde desse acerto, tudo que pôde da experiência, do trabalho dos companheiros, para conseguir colocar o carro da Andretti na segunda colocação. Muito bem. Amanhã, então, temos mais treinos aqui em Indianápolis. Você vai acompanhar tudo no Grande Prêmio. Temos uma entrevista exclusiva com o Hélio Castro Neves, se ele não furar conosco. 10 da manhã nós vamos estar gravando. Nós vamos estar gravando para estar depois passando. E estar usando mais o gerúndio nessa edição e nessa entrevista, que foi um oferecimento de copinhos roubados da Andréia. Aqui ela trouxe para nós a Andréa Leite, a nossa querida amiga, assessora também aqui da Indy em si, também assessora e amiga do Américo Teixeira e o ajuda ali com o Hélio Castro Neves. Vamos encerrando aqui mais uma edição do TVGP. Contamos com a audiência de vocês amanhã. Eu, Vitor Martins, e ela... Quem é você? Suprema. Evelyn Guimarães. Grande abraço a todos. Valeu. Até lá.